idealizadora de organizações metodológicas para as aulas Rebound Shoes, Fitness Dance, Functional Trainer, Postural Workout. Atuante no mercado nacional e internacional há 30 anos, sempre com extrema versatilidade e inovação. Apresento a vocês a professora Carol Macário. Boa noite, muito obrigada pela apresentação. É um prazer fazer parte dessa jornada, começar, né, essa jornada de 3 dias tão importante aí para formação, para visão de profissionais no mercado. E é uma satisfação muito grande fazer parte desse projeto e poder estar aqui hoje dando a minha contribuição com um pouco do meu trabalho. Essa palestra que vai ser uma palestra bastante ilustrativa para muita gente que não conhece o que é o projeto do Rebound Shoes, que a gente chama de botinhas mágicas. A gente vai explicar ao longo da palestra uma série de possibilidades que esses calçados tecnológicos são capazes de oferecer para nós, profissionais de educação física, né? Tanto do ponto de vista benefícios próprios, né, quanto do ponto de vista plano de negócio, modelo de negócio, rentabilidade, enfim, conhecimento, resultado para os nossos alunos. A gente está num processo aí que as pessoas precisam cada vez mais do nosso ofício, e a nossa missão aqui é passar um pouquinho de uma ferramenta que vai auxiliar muito nisso, né? Então é um prazer poder começar essa noite e começar o primeiro desses 3 dias de muito sucesso, tenho certeza, com profissionais de excelência aí palestrando aqui nesse evento para todo mundo, né? Então, eu tenho 30 anos aí de estrada trabalhando dentro da educação física, mas mais especificamente dentro do fitness, né? Que são as aulas coletivas, as aulas de ginástica, e a minha vida inteira foi pautada nesse segmento da educação física, que é o fitness, né? As aulas sejam de ordem mais coreografadas aeróbias, sejam de ordem mais resistidas com conceito funcional, sejam as aulas que exigem um pouco mais de conceito corpo e mente, mobilidade, organização postural, mas sempre trabalhando com o coletivo, porque eu acredito que a coletividade motiva, a coletividade faz com que as pessoas tenham mais interesse em estar em movimento, que é a função da nossa profissão, né, que é levar as pessoas a se movimentarem com excelência e, através disso, ganharem qualidade de vida, saúde, bem-estar, né? Então, a minha missão hoje aqui é apresentar para vocês os benefícios, as vantagens e a aplicabilidade deste calçado tecnológico que tem o nome, de uma forma geral, de Rebound Shoes, né? Então, a primeira coisa que a gente vai falar, para que a gente consiga contextualizar, qual é a história dessas botinhas, né? Como esses calçados vieram parar aqui na nossa realidade, no nosso universo, né? Eu vou fazer uma breve linha do tempo para que vocês comecem a entender até chegar na parte do exercício, tá? Não é novidade, essas botinhas, elas não estão no mundo há pouco tempo. O primeiro protótipo dessas botinhas foi criado em 1914, né? Em 14 já se começou a pensar nessa coisa do calçado que levasse a uma flutuação, a um movimento. Quem que foi esse cara que pensou em fazer isso e por que esse cara pensou em fazer isso? Lá em Paris, este cidadão, Gaston Davoret, era um dramaturgo, né? Ele começou a pensar em colocar de forma lúdica no teatro um calçado que desse ludicidade em movimento. Então, a primeira forma que esse calçado foi apresentado, foi pensado, foi colocado, foi dentro da arte, né, de representar. Então, era um calçado que foi usado, a princípio, como entretenimento, como baseado no que se via no circo, como as pernas de pau. Ele pensou em colocar no teatro, né, um calçado que desse dinamismo e que fizesse uma colocação de cena diferente, né? Então, o primeiro protótipo pensado, que parece hoje com o que a gente tem, veio lá de 2014, a gente pode chamar
o Gaston como pai do primeiro protótipo que usava molas, usava arco. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eu preparei uma ilustração disso para vocês terem noção da evolução do calçado, tá? Depois, mais para frente um pouco, esse tipo de calçado foi muito usado como um brinquedo. As crianças começaram depois que o homem foi à Lua, começou a despertar essa coisa de flutuação e de ludicidade. Então, as crianças queriam imitar essa sensação de flutuação que veio quando o homem foi à Lua. Então, ele do brinquedo, que foi o próximo passo, do palco ele foi para o brinquedo, e do brinquedo o homem começou a pensar em como a gente poderia usar essa flutuação e começou a observar alguns aspectos para transformar esses sapatos que eram de mola em sistemas elásticos que trouxessem benefícios físicos, fisiológicos e psicológicos à prática do exercício, né? Então, olha só, isso aí é um dos primeiros calçados que usavam, de rebound shoes, que a gente chama, que usavam a mola, né, como um elemento para levar o corpo até essa sensação de flutuação e de absorção. Lá na década de 50 já isso, tá? Então, esses calçados eram vendidos como brinquedos, fazendo alusão àquela sensação de flutuação que o homem teve quando foi à Lua, né? Eles chamavam de calçados satélites ou jump shoes, né? Por causa da ida do homem à Lua. E aí, pouco tempo depois, começou a acontecer a falta da segurança, né? Vou voltar um pouquinho. Esses calçados, olha só, pelo próprio formato dele, você vê que era uma mola e que não existia estabilidade alguma. Começou a se observar, começou a ter muita queda, as crianças começaram a se machucar com os calçados, porque você pisa o pé e vira, né? Então, o que era lúdico, que deveria ser uma brincadeira, começou a ser um problema, porque começou a levar as crianças a se machucarem. E aí a indústria começou a pensar em como que você pode manter a ludicidade e pensar em ter um equipamento mais seguro. Então, colocaram uma botinha na tentativa de estabilizar mais esse pé, parecido com patins, né, ou com patins de esqui, né, pensando em estabilizar um pouco mais essa articulação básica, que é o nosso tornozelo, para poder levar um pouco mais de segurança e pensando também num sistema que embaixo desse calçado fosse um pouco mais estável também, para manter esse controle corporal, né? Então, o primeiro protótipo, como é que eu achei isso? Como é que você achou isso? Lendo algumas coisas, né, pesquisando bastante, eu tive eu tive a ideia de pensar através de um texto que eu li na internet, de um dos fabricantes de calçados, ele foi buscar as patentes. E aí eu comecei a procurar na internet as patentes dos calçados. E aí acabei achando algumas delas. Ó, esse primeiro desenho, ele tem o de cima, a molinha na vertical. E o de baixo já é uma evolução, ele tem a bolinha na horizontal. Eles começaram a testar como que a gente conseguiria achar um meio de que esse equipamento fosse mais efetivo nessa absorção e nessa leve impulsão que ele traz e nessa leve flutuação que ele gera no nosso corpo, né? E aí começaram-se os estudos. Isso aqui, esse primeiro protótipo aqui, que já traz uma botinha em cima desses arcos que a gente chama, dessas conchas, né? Já foi na década de 70, 80. Então, o tempo foi passando e as pessoas começaram a criar outros tipos de calçado. Olha só, isso aqui, ó, na década de 80, esse cor-de-rosa, já é um equipamento híbrido. Porque o que se tinha nessa época de equipamento com botinhas que eram usadas como desporto? O patins, né? Era muito usado. E o esqui, o patins, tanto de rodinha quanto de esquiar, e tinha as botinhas de esqui muito usadas lá fora. Aqui no Brasil não tinha tanto. Então, o que as pessoas fizeram? As fábricas fizeram, né? Eles começaram a tentar criar um brinquedo que fosse um brinquedo como o patins, mas que tivesse a condição de se adaptar a vários formatos. Então, essa botinha, ela tinha a absorção e a flutuação, que dava aquela sensação da flutuação da Lua, mas tinha também como você adaptar umas rodinhas para você transformar essa bota num patins. E aí,
a coisa foi indo, né? A coisa foi indo. Esses formatos aqui, olha só, eles não tinham muita estabilidade ainda, eles tinham bem mais que aqueles anteriores, né? Que aquelas molas, que aquele primeiro modelo que a gente viu, que era quase uma sucatinha, se você for comparar com o que a gente tem hoje, né? Mas eles eram um pouco melhores acolchoados, mas não tinham ainda a estabilidade e o conforto e a resistência, eles quebravam muito fácil. As molas, elas tinham problema, as molas, se elas arrebentassem, né, elas machucariam a pessoa que está usando ou quem está do lado, né? Era um problema isso. Então, eles começaram a pensar como é que a gente pode melhorar isso ainda mais para criar um calçado que fosse mais eficiente. Paralelo a isso, nessa época, foi a chegada do que a gente conhece hoje como as aulas de jump, foi a chegada do mini trampolim no mercado de treinamento internacional. Então, as pessoas começaram a estudar esse princípio de treinamento, que é o saltar e absorver, que nessa época não tinha muitas pesquisas em cima disso. Mas teve um cara que começou a observar, através da cama elástica, que esse flutuar e absorver trariam benefícios à saúde. Vamos adiante. Então, começou-se a pensar na evolução do calçado. Começou a se pensar, primeiro, na segurança. Como é que eu posso tirar, como que eu posso substituir a mola, que é um equipamento que absorve e devolve energia, mas que, ao mesmo tempo, é metálico e pode gerar problemas se arrebentar e machucar alguém que está do lado. Como é que eu posso criar outro mecanismo de absorção, de impacto, e que me faça ter essa sensação de corpo leve, que seja mais seguro? Aí eles pensaram em fazer um sistema elástico. Pensaram no sistema elástico, criou-se o primeiro protótipo. Mas, na verdade, quando se tinha esse protótipo em elipse, o tempo foi passando e começou a se pensar em como eu posso utilizar esse calçado para trazer algum benefício para a saúde das pessoas, né? Mas, efetivamente, isso foi estudado por um cara que é um dos maiores inventores de coisas, não só de botinhas, mas de coisas no mundo, que é esse japonês chamado Yoshiro Nakamatsu. O Yoshiro Nakamatsu, ele pegou aquela patente lá de trás. E por que ele foi forçar essa patente lá de trás? Porque ele era um cara que pensava em melhorar a qualidade de vida e o conforto da vida das pessoas de uma forma geral. Por que ele pensou em estudar os calçados e em melhorar a tecnologia dos calçados e trazer essa tecnologia para o treinamento? Porque ele começou ele ficou sabendo, ele é japonês, ele ficou sabendo que no Japão havia um maratonista de ponta que estava tendo muito maratonista, né, gente? Ele corre, para ele treinar, para correr uma maratona de 42 quilômetros, ele precisa treinar muitas horas. Então, para eu estar preparado para correr uma maratona de 42 horas, eu treino semanalmente horas e horas e horas e horas e horas e horas para estar pronto para um dia da prova. E a gente sabe que correr significa saltar, né? Correr é saltar, são saltos para frente, é deslocar saltando, né? Projetar o teu corpo saltando para frente. Isso basicamente significa correr. É estar em desequilíbrio através de vários saltos, tentando me deslocar numa velocidade rápida, né? A caminhada é a velocidade lenta e a corrida é a velocidade rápida. Então, o que ele ficou sabendo? Que esse atleta, né? A gente sabe que a corrida é um dos esportes mais praticados no mundo e que traz inúmeros benefícios, mas que tem uma desvantagem, que é o impacto. Uma vez que eu tiro o meu corpo do ar, né, que eu levo o meu corpo à flutuação, quando eu caio, eu desço mais pesado. A força da gravidade me puxa para baixo. E isso gera impacto nas minhas articulações. E se eu faço isso muitas vezes, muitas horas, por um volume muito grande, como é o caso dos maratonistas, se eu não tenho uma musculatura muito fortalecida, uma estrutura muscular muito fortalecida e preparar bastante as minhas articulações, fazendo trabalho preventivo, eu posso vir a ter problemas, né? Ainda mais naquela época, na década de 80, quando não se tinha uma tecnologia tão avançada dos tênis, né?
Não existia uma tecnologia avançada dos tênis, como já tem um pouco hoje. O que aconteceu? Ele ficou sabendo que esse atleta maratonista estava tendo uma série de problemas e que ia parar de correr em função desse desgaste que a corrida estava gerando nele. Ele pensou, meu Deus, mas isso é um contrassenso. Como pode um esporte, que é um exercício que é tão benéfico, ser ao mesmo tempo tão prejudicial? Vamos pensar numa maneira de desenvolver um calçado que tenha a capacidade de absorver muito esse impacto e que possa gerar todos os benefícios ou potencializar todos esses benefícios que a corrida é capaz de trazer. Então ele começou a pensar, a pesquisar e achou os protótipos dos calçados. E aí ele foi pensando exatamente naquilo, como que eu posso anular os problemas de segurança, melhorar a estabilidade desse calçado e melhorar a eficiência funcional que ele pode trazer, né? Mas o que ele se baseou, né? Como ele pensou em colocar esse sistema de absorção, o que ele usou para criar essa linha de raciocínio dele? Ele foi se basear na máquina mais perfeita que a gente tem no mundo, que é o corpo, né? Ele começou a analisar a anatomia e a biomecânica. E aí ele começou a pensar, vou adiantar um pouquinho, já volto aqui, ó. Ele começou a pensar em como ele poderia trabalhar esse sistema de absorção, e ele se baseou no nosso pé. Mais para frente um pouquinho, a gente vai ver como, Carol, como assim? Como ele se baseou no pé? A gente já vai entender. Guarda que a tua melhor máquina de trabalho é o teu corpo. Por isso que a gente tem que cuidar muito bem desse corpo, porque ele é perfeito. Ele é perfeitamente projetado para tudo. Então, ele pensou em usar algumas questões biomecânicas que o nosso corpo traz para desenvolver esse equipamento. Só para a gente continuar na nossa linha do tempo, e depois a gente entrar um pouco mais na explicação do equipamento, da funcionalidade dele, eu vou apresentar aqui alguns protótipos para vocês. Ó. Esse daqui, ó, 8990, é o protótipo que ele desenvolveu, né? Que já é bem mais elaborado que aquele primeiro protótipo que a gente viu no desenho ainda. Ele já não tem mola, ele tem uma faixa elástica no meio, mas ele tem algumas limitações de sobrecarga e de absorção, né? Na década de 90, também, 94, a empresa que hoje é a maior empresa fornecedora dos equipamentos no mercado mundial, que é a Kangoo Jumps, desenvolveu um protótipo muito parecido, porque comprou a patente de um equipamento desenvolvido pelo japonês e começou a trabalhar em cima do protótipo dele, né? Criando algumas outras vantagens para a evolução do equipamento. Então, primeiro surgiu no Japão, depois foi para o Canadá, e do Canadá foi para a Espanha, né? Através da tecnologia suíça, de alguns testes foi feito na Suíça, depois ele foi ser montado e a fábrica foi levada para a Espanha, em 94. Então, olha só, 94 foi quando o equipamento começou a entrar um pouco mais na parte de treinamento, porque o Yoshiro, ele não conseguiu a implantação do equipamento como instrumento de treinamento. Quem fez no mercado internacional isso foi a marca Kangoo Jumps, né? Tem uma outra marca que já tem uma tecnologia, uma estabilidade, um poder de absorção, um elástico mais reforçado, que é a Aeroair, que é a marca mais recente no mercado, que o protótipo de tecnologia mais eficiente, com um ajuste de até 200 quilos por elástico, essa bota suporta até 200 quilos, pessoas que têm 200 quilos, surgiu na Espanha, que é uma evolução das outras botas, porque também foi pensado, baseado e projetado em tudo isso. Então, como é que esse equipamento ganha o mundo e como é que ele foi apresentado, né? Que vertentes ele pode ter? Os calçados, eles podem ser aplicados tanto no esporte, quanto na parte de fitness, quanto na parte de reabilitação, quanto na parte infantil. Já vamos chegar lá e eu vou linkar tudo isso que eu estou falando, tá? Então, eu posso usar para correr na parte de treinamento, eu posso usar para emagrecer na parte de treinamento, eu posso usar como aulas, com vários modelos de aulas, né? Eu posso usar como organização postural,
eu posso usar como reabilitação. Essa é a Ana Moser, que todo mundo conhece, uma atleta de ponta do nosso país, que teve lesões gravíssimas por conta do impacto no esporte dela, que é o voleibol, e que quando colocou o canguru ficou absolutamente impressionada com a tecnologia e com o conforto articular e com a drenagem que o equipamento gerou na articulação dela mais prejudicada e mais fragilizada, que era o joelho. A gente pode usar para educação e para motivar essas crianças a terem uma vida mais ativa pelo apelo lúdico também que ele tem, né? Então, vamos mergulhar aqui no que a gente considera do funcionamento das botinhas. Voltando lá à ideia do japonês, né? No que ele foi se basear? Ele foi se basear no pé. Como que o nosso pé funciona? O nosso pé, ele é um L, né? Ele tem uma base, ele tem uma haste, que é a nossa perna, né? Ele tem um arco e ele tem abaixo um tendão e músculos que absorvem impacto e que geram uma leve impulsão. Nós temos componentes elásticos no nosso músculo, né? Então, como é que eu vou criar um melhor sistema de absorção eficiente para esse calçado? Eu vou me basear no melhor mecanismo de absorção de impacto que o corpo tem, que é a fáscia, né? A nossa fáscia plantar, que é projetada para absorver choque. Então, ele pensou, o japonês, quando foi melhorar aquele protótipo inicial, ele pensou nisso, ó. Como é que esse pé funciona? Como é que esse tornozelo funciona? Quem está aqui nessa base? E como é que eu vou melhorar essa absorção criando uma tecnologia? Então, ele colocou aquele arco superior que existe na bota, equivale ao arco do nosso pé. Aquele elástico que existe, olha só, tô com a botinha aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, eu tenho aqui, ó, um arco superior, eu tenho um elástico que fica aqui no meio, e eu tenho um arco inferior. Essas conchas, todo esse mecanismo de absorção, aqui é onde está o truque do equipamento, aqui é onde está o sistema de absorção deste equipamento, né? Ele é capaz de absorver energia da queda e devolver essa energia em forma de movimento. Então, ele foi baseado na anatomia do nosso pé, né? Então, eu tenho um arco superior, que equivale ao meu arco plantar, que ele é através, eu preciso ativar o mecanismo do equipamento através do salto e do peso do meu corpo, né? É o peso do meu corpo que faz, na queda, acelerado pela força da gravidade, que vai gerar a deformação dessa tecnologia que está aqui embaixo e vai absorver a energia da minha queda e me devolver em deslocamento. Então, olha que inteligente. Ele pegou o pé, ele duplicou, na verdade, a eficiência do nosso mecanismo de absorção que está no nosso pé e criou um segundo instrumento com a mesma competência. Então, quando eu calço a botinha, eu tenho um sistema que equivale ao meu arco superior, que também tem esse poder, né, de equilíbrio, de absorção e de equilíbrio. Eu tenho um arco superior, eu tenho uma fáscia e eu tenho um arco inferior. Este arco inferior, ele me ajuda a projetar o meu corpo mais para frente. Então, como é que esse calçado funciona? Como é que essa tecnologia funciona? Ela tem a ativação através do salto, né? Eu empurro, eu salto, olha só essa imagem. Vou ler o que está ali, ó. Quando a botinha toca o solo, os componentes da absorção são deformados. Então, o que eu tenho que fazer, Carol? Esse equipamento, ele é ativado através do salto, mas ele não vai me levar muito para cima. Ele não vai me fazer saltar muito alto. A função dele é absorver e não saltar alto. Quando as pessoas ouviam pela primeira vez o equipamento, logo que chegou aqui no Brasil, as pessoas falavam, quanto dá para saltar? Dá para saltar muito com esse equipamento? Não dá para saltar muito, porque ele foi feito para absorver e não para saltar.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que empurrar o chão, levar o meu corpo para cima. A partir do momento que eu salto, eu flutuo, eu ganho uma certa altura do chão, e a força da gravidade me puxa para baixo. Quando a força da gravidade me puxa para baixo, eu desço, deformando esse sistema de absorção. Ele tem componentes elásticos, assim como o meu pé também tem componente elástico, ele tem componentes elásticos que vão absorver a energia da minha queda, dessa aceleração que vem, deformam, ele se estica, quando ele se contrai novamente, ele me lança para frente, um pouquinho para cima, mas muito mais para frente. E aí eu vou ganhando conforto nesse deslocamento. Então, qual é uma das qualidades, das maiores qualidades desse equipamento? É a sensação de leveza que o corpo dá, que o corpo ganha, né? Que ele dá ao corpo. Quando a gente está especialmente um pouquinho mais pesado, se eu já sofro pelo impacto, mesmo sendo uma pessoa mais leve quando eu corro, né? Se eu tenho um pouco mais de sobrepeso, o que acontece com as minhas articulações? Elas sofrem muito mais, né? Então, estar acima do peso ou com algo, com um calçado que não me ajuda a me deslocar, faz com que o meu corpo fique se movimentando de forma pesada. O que acontece com as botinhas de rebound shoes? Elas te favorecem o deslocamento, elas te fazem ganhar deslocamento, ganhar energia dinâmica, né? Por quê? Porque elas têm um sistema elástico. Carol, e o que acontece com o meu pé? O meu pé, ele não... a propriocepção, a ativação do movimento que acontece lá dentro, eu estou tendo uma ativação proprioceptiva, eu tenho um apoio lá dentro, eu tenho toda essa sensação de organização que o meu corpo precisa ter através do meu pé, mas eu tenho... eu sou poupado do estresse mecânico que o meu pé sofre. Porque quem sofre o impacto é o jogo que está aqui nessa concha, e não a minha estrutura articular, né? O impacto vem todo para baixo, para essa base que foi projetada, baseada no meu pé. E aí, protege as minhas articulações. Uma coisa que acontece bastante, muita gente deixa de correr porque começa a desenvolver inflamação na fáscia plantar, né? Por causa do impacto. O impacto pode gerar o que a gente chama de fascite plantar. Quem tem fascite plantar que não consegue mais correr, quem tem fascite plantar, logo que acorda, já pisa no chão, o pé já dói. Aquele calcanhar fica latejando e tal. O que acontece? Se eu tenho fascite plantar, eu posso usar a botinha para correr sem problema nenhum, porque eu não vou ter o movimento de mata-borrão, a minha fáscia vai estar lá sendo estimulada, mas não vai haver essa contração e estiramento que acontecem quando eu estou de tênis ou descalço, porque isso se transfere para o mecanismo de absorção que está no sistema que a botinha tem, e eu posso fazer confortavelmente o trabalho de corrida sem gerar desgaste ou estresse na minha articulação ou na minha base mecânica ou na minha própria estrutura de tendão e ligamentos ali. Tá? Então, qual é a função maior da tecnologia desse equipamento? Na corrida tradicional, você corre com saltos menores e com pouca absorção de impacto. Não há nenhum calçado, ou nenhuma tecnologia em um tênis que tenha a capacidade de absorção que esses calçados têm. Esses calçados, comprovadamente, eles absorvem 80% do impacto. Isso é muita coisa. É muita coisa. Então, ao invés de eu correr com pequenos ciclos, eu tenho um deslocamento maior, eu tenho um voo maior. Tanto é que quando eu corro com as botinhas, eu tenho equivale a mais ou menos, uma passada de tênis equivale, mentira, uma passada com a botinha equivale a 2 passadas com tênis. Então, eu tenho vantagem mecânica, né? Ao mesmo tempo que esse equipamento, por gerar essa frenagem muito grande, ele conforta o meu corpo, ao mesmo tempo, eu tenho uma ativação da musculatura muito maior e uma exigência de controle corporal maiores, porque eu estou
freando mais o meu corpo, né? Eu estou descendo nessa concha. Então, isso gera uma ativação muscular muito maior. Então, ao mesmo tempo que a botinha é um calçado que gera uma atividade de baixo impacto, porque ele absorve 80% do impacto, ele exige fisicamente, de uma forma geral do meu corpo, muito mais. Então, eu tenho um equipamento que vai me gerar uma atividade de baixo impacto, mas de alta intensidade.